tinha tudo para dar errado, porém se tornou um fenômeno. Neon Genesis Evangelion é um dos animes mais influentes da história, mas você sabia que a produção dessa obra foi extremamente caótica? Você também sabia que existe um final perdido de Eva? Não sabia? Então senta aí porque a fofoca é boa e neste vídeo irei comentar curiosidades, impacto e essa teoria da conspiração que a maioria dos fãs não conhece. Antes de tudo, esse vídeo não tem spoilers, portanto, caso não tenha assistido o anime, tá safe. Segundo, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. A primeira curiosidade é que Evangelion não foi um anime com grande orçamento, muito pelo contrário. A Gainax, em meados dos anos 90, estava passando por uma crise financeira e beirando a falência. A Tatsunoko, outro estúdio que dividiu a responsabilidade da produção, também não estava indo muito bem. E se isso por si só já é um fator problemático, o tom autoral e a narrativa bem fora da curva de Eva não estava cativando o público nos primeiros episódios. A TV Tóquio escolheu o horário da grade em que a maior parte dos telespectadores eram crianças e, obviamente, por não ser uma obra padrão shonen, o Ibope despencou e houve até o risco de cancelarem a produção. Na realidade, a TV Tóquio já estava sendo um pé no saco da produção bem antes da exibição. Afinal, eles queriam dar pitacos no roteiro, no desenvolvimento. Eles barraram a abertura que o Hideaki Anno queria e foram no desespero atrás da Yoko Takahashi pedindo para que ela escrevesse algo. Aliás, boatos que a cantora recebeu pouquíssimas informações do que se tratava o anime e em poucas horas compôs a Cruel Angel Thesis. E nem preciso dizer, a abertura foi um hit. Voltando ao problema do Ibope, a SEGA e seus acionistas foram até a Gainax para conversar para entender do que se tratava Evangelion. E assim, quem sabe negociar com a emissora um novo horário para exibição. E isso foi feito e nos leva à segunda curiosidade. O impacto de Evangelion. Essa mudança de horário retirou Evangelion dessa grade e colocou no horário nobre, e de cara o Ibope subiu, o anime começou a ser comentado e o boca a boca atraiu muita gente. No entanto, Eva era diferente e o que explica esse sucesso é o fato que grande parte das pessoas se sentiram representadas pelas temáticas da obra. Evangelion, entre várias outras coisas, aborda muito sobre depressão, ansiedade, responsabilidade, maturidade, invisibilidade e os limites entre o eu, a individualidade e as expectativas dos outros quanto sociedade. Esses assuntos estavam e ainda estão intrinsecamente ligados aos anseios, aos medos da sociedade japonesa. E convenhamos, não só lá, como também maior parte do mundo. Cabe contextualizar que nos anos 90, no período do lançamento da obra, foi quando teve o boom tecnológico, o advento da internet e o período em que começou uma pequena discussão acerca da solidão, alguns problemas sociais e psicológicos. Portanto, a obra e o espírito da época acabaram se colidindo e isso, ao meu ver, explica essa relação. Entretanto, esse grande sucesso, essa legião de fãs, se revoltaram quando os dois últimos episódios foram exibidos em 1996. Lembra que comentei do orçamento curto? Então, o Hideaki Anno não teve dinheiro para terminar Eva e a solução foi criar 2 episódios subjetivos, metafóricos para fechar o trabalho. Deu muito errado. Teve até carta ameaçando a galera da produção de morte, as críticas foram pesadas e de fato esse encerramento deixava a sensação de que faltava algo. Em 1997, The End of the Evangelion estreia e encerra a fase clássica. Todavia, há um final perdido nesse meio que nos leva à terceira curiosidade. O verdadeiro final de Evangelion? Falar do final de Evangelion é complicado porque há uma galera que gosta de como o anime acaba, há um grupo de pessoas que curte bastante o final do The End e há eu e alguns outros gatos pingados que teorizam que o final real oficial é o do Thrice Upon a Time. E particularmente falando, também é o meu favorito. É claro que todos os finais têm o seu teor subjetivo e todas as pessoas têm o direito de interpretar a sua maneira. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando a minha teoria acerca desse final de 2021 e seus simbolismos, é só deixar nos comentários. E que final perdido é esse, Rodrigo?
é um final em live action. Foi roteirizado e foi gravado um final em que aparecem apenas Misato, Asuka e Ayanami. As personagens foram interpretadas pelas suas respectivas dubladoras. Nesse final perdido, o Shinji não existe nessa realidade, e as outras personagens despertam de um sonho e vivem a sua vida normalmente. Ou seja, nesse final é dito que os eventos do anime e do filme foram apenas um pesadelo. E nesse ponto, diferentemente das conclusões que foram exibidas, não há espaço para interpretação, é apenas mostrado que foi um sonho e fim. O pulo do gato é que esse filme, esse live action, acaba se conectando com teorias bem antigas de que Eva é um baita pesadelo, mas também se conecta ao último episódio do anime em que aparecem o Gendo, a mãe do Shinji e ele aparentemente levando uma vida comum bem normal. Voltando a esta questão do live action, ele não foi totalmente descartado. As cenas no mundo real que aparecem no filme The End foram retiradas dessa gravação. Então, por que não usaram esse material original totalmente? Há duas teorias. A primeira é que a produção achou que essas gravações estavam bem ruins, sem muita qualidade, e por uma questão técnica não quiseram utilizar. Pegaram apenas trechos para a edição final. A segunda é que essa parte live action não é coerente com a obra, não seria coerente com tudo o que aconteceu, com toda a jornada existencialista do Shinji, porque narrativamente falando seria um pouco inconsistente o Shinji não existir, escolher não existir depois de todos os atos e suas escolhas e decisões na obra. Além de que também seria um pouco estranho encerrar 26 episódios em um filme de animação dessa forma. E levando em consideração que nesse live action há uma voz que chama pela Asuka, e é claro que essa voz é do Shinji, deixa no ar que ele se tornou algo onipresente ou criou uma dimensão alternativa em que ele não exista. E, bem, isso ficaria um tanto quanto estranho, mas é a forma que eu interpretei assistindo e levando em conta as possibilidades da franquia, incluindo os filmes do Rebuild, seria uma justificativa, uma explicação. Na minha opinião, esse final perdido seria muito mais interessante em termos de vermos as atrizes como as personagens que elas dublam e também abrir margens para mais teorias, para mais coisas de Eva, apesar de que eu gosto muito da forma que a franquia se encerra. Mas e você? Você sabia dessa história? Sabia dessa produção caótica? Sabia desse final perdido, quase uma creepypasta gravada em 1996? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like para fortalecer, comente se você sabia dessas informações, se você tem alguma informação nova que eu talvez não saiba ou não tenha colocado no vídeo, enfim, fique à vontade até para dar feedback pro canal. Eu encerro por aqui, mas espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!